Olá, amigos! As formas e linhas da carroceria estão intimamente ligadas ao estilo de outros modelos BMW. Apesar dos anos, o carro ainda parece fresco e moderno. A única coisa que você pode reclamar são os para-choques de plástico sem pintura, que, após a reestilização em 2006, finalmente adquiriram a cor da carroceria. O BMW X3 E83 está tecnicamente intimamente relacionado ao BMW Série 3 E46. Porém, o crossover é mais espaçoso e permite que uma família de 4 pessoas viaje sem problemas. A distância entre eixos é impressionante em tamanho 2800 mm, parece que deveria ser muito espaçoso por dentro. Mas não é assim. É tudo uma questão de layout. O motor está localizado longitudinalmente, portanto uma grande distância entre eixos é uma medida necessária. Mas há espaço suficiente na cabine. Quem decide comprar um carro com motor a gasolina geralmente não tem o que temer. Sim, existem problemas com bobinas de ignição, tuchos de válvula e sistema Valvetronic, mas são raros. 2,5 N52B25 é propenso ao aumento do consumo de óleo, e a unidade básica de 2 litros pode decepcionar com suas características dinâmicas. Portanto, a melhor opção é um motor 3,0 litros, que garante boa dinâmica e confiabilidade. No entanto, você terá que aguentar o alto consumo de combustível. Pessoas económicas podem utilizar os serviços de serviços que oferecem instalação de equipamentos para trabalhar com gás liquefeito. Graças à injeção distribuída de combustível, o motor aceita adequadamente esta modificação. A situação com unidades a diesel não é tão animadora. As recusas ocorrem com bastante frequência. Em carros com alta quilometragem, os injetores de combustível e a polia amortecedora do virabrequim falham. Certos problemas são causados pela fuligem acumulada no filtro de partículas. Além disso, há casos de destruição do coletor de escapamento de estanho, que seria melhor substituído por um de ferro fundido. O turbodiesel M47 de 2 litros desenvolve 150 cavalos-vapor. E não está isento de deficiências. Estes incluem abas no coletor de admissão, há risco de destruição e entrada no motor, estiramento da corrente de distribuição, mau funcionamento do sistema de injeção e desgaste da polia do virabrequim. Apesar disso, o motor conquistou boa reputação devido à sua resistência mecânica e baixo custo de reparo. Se decidir adquirir um X3 diesel, a melhor escolha seria o 3,0D com 204 cavalos-vapor. Oferece boa dinâmica e é bastante económico. Sua versão mais forte também é confiável, mas possíveis reparos serão mais caros. Não é recomendável se envolver com crossovers a diesel desde os primeiros anos de produção, já foram registrados casos de trincas no bloco unitário. Um dos defeitos comuns é a falha da polia amortecedora do virabrequim. Vale ressaltar que esse motor utilizava injetores piezoelétricos, que são muito mais caros que os eletromagnéticos. Desde 2004, quase todos os OSX3 3,0D foram equipados com filtro de partículas diesel. O diesel N47 de 2 litros é oferecido desde 2007. O motor se distingue por um sistema de injeção caro para consertar com injetores piezoelétricos, um turbocompressor controlado eletronicamente problemático e, o mais importante, uma transmissão por corrente de distribuição vulnerável localizada na lateral da caixa de câmbio. Substituir uma corrente é caro porque envolve a remoção do motor. Já houve casos de desgaste da engrenagem da árvore de cames e até quebra da corrente de distribuição. No entanto, também são conhecidas unidades que percorreram mais de 300 mil km sem problemas graves. A base da longevidade é um bom serviço. Lembre-se que comprar qualquer diesel é um risco. O BMW X3 E83 foi oferecido com transmissões manuais e automáticas. A mecânica demonstrou confiabilidade apenas quando combinada com unidades a gasolina e diesel de 2 litros. Trabalhando com motores mais potentes e que desenvolvem alto torque, a caixa não suportava um estilo de direção agressivo. Logo a embreagem e o volante bimassa inevitavelmente se desgastaram. As transmissões automáticas são bastante duráveis, mas é preciso ter cuidado com os produtos General Motors de 5 marchas, que eram usados em carros com motores a gasolina de 2,5 a 3,0 litros. Os defeitos típicos incluem atrasos na aceleração ao partir da paralisação. Qualquer contração, mudança prolongada ou salto, escorregamento, indica um mau funcionamento da transmissão automática. Via de regra, o mau funcionamento característico da máquina começa a aparecer após 200 mil km. As transmissões automáticas de 6 velocidades desenvolvidas pela ZF, 6 HP 19 sextos HP 21 sexto HP 26 sextos HP 28, são consideradas mais duráveis.
Eles geralmente não precisam de reparos antes de 250 mil km. O BMW X3 em todas as versões foi oferecido com um sistema de tração integral X-Drive aprimorado. O próprio rótulo X-Drive apareceu apenas em 2008. O sistema funciona distribuindo o torque entre os eixos por meio de uma embreagem multidisco controlada eletronicamente. Nos modos normais, a tração é distribuída na proporção de 40 para 60 em favor das rodas traseiras. O controle eletrónico de tração cuida da tração das rodas em condições difíceis. Vale ressaltar que o BMW X3 E83 não é um SUV, mas apenas um crossover. Portanto, não se surpreenda se ele ficar preso em um pouco de lama ou neve. O sistema de tração integral é bastante estável. De qualquer forma, é mais durável que o X5 maior, mas está muito longe da confiabilidade do 4. O ponto fraco continua sendo a caixa de transferência ATC 400, que às vezes falha após os primeiros 100 mil km. Muitas vezes você pode simplesmente substituir a engrenagem do servo. Um servo-acionamento defeituoso pode puxar outras partes da caixa de transferência consigo. O óleo da caixa de transferência deve ser trocado a cada 40 mil km. Pergunta ao vendedor quando ele trocou o óleo pela última vez. Se ele ficar surpreso com a pergunta, os reparos o aguardam em breve. Antes de comprar, você precisa prestar atenção aos vazamentos de óleo da transmissão, principalmente você deve observar a caixa de câmbio, semi-eixos e diferencial. Durante o test drive, não deve haver ruídos de batidas, cliques sob o banco do motorista ou o efeito de travamento das rodas dianteiras ao fazer curvas fechadas. Não deve haver solavancos ou gemidos ao acelerar, e nenhum chilear ao desacelerar. Mensagens no painel que aparecem durante a condução também indicarão a presença de problemas. Ao escolher um X3, você deve prestar atenção a mais um ponto: se os pneus dos eixos são iguais. Os diferentes tamanhos fazem com que o sistema esteja em constante prontidão, como se o carro estivesse se movendo levemente. Isso acelera o desgaste e aproxima o ponto de falha. Somente carros com pacote M podem ter pneus de larguras diferentes nos eixos dianteiro e traseiro, mas devem ter o mesmo diâmetro. As travessas do eixo cardan e o rolamento externo do cardan traseiro se desgastam após 200 a 250 mil km. Em seguida, o acoplamento elástico do eixo da hélice se cansa. As suspensões dianteira e traseira do X3 têm um design bastante complexo. No eixo dianteiro, os suportes estabilizadores se desgastam periodicamente e, a longo prazo, os amortecedores, juntas esféricas e blocos silenciosos se desgastam. As peças originais são 2 vezes mais caras, mas duram muito mais. No eixo traseiro, além dos amortecedores e dos blocos silenciosos, às vezes as molas quebram. Durante a condução dinâmica, devido à frenagem ativa das rodas escorregadias, a taxa de desgaste das pastilhas de freio aumenta. A direção chama a atenção de vez em quando após 200 a 250 mil km. A bomba da direção hidráulica pode fazer barulho ou a cremalheira da direção precisará ser consertada. Os rolamentos de roda de fábrica duram de 200 a 300 mil km. Eles são alterados separadamente dos rabis. Ao inspecionar um BMW X3 E83 usado, certifique-se de verificar a estanqueidade do sistema de refrigeração tubos, radiador e tanque de expansão. Tendo decidido por um X3 com transmissão manual, você deve estar preparado para substituir a embreagem e o volante bimassa. Os pontos fracos incluem a curta duração da bateria. E devido à oxidação dos contatos, às vezes ocorrem interrupções no funcionamento dos equipamentos elétricos. A pintura da carroceria é de altíssima qualidade e resiste bem aos efeitos do tempo, não há problemas de corrosão ou verniz. A corrosão na superfície do corpo indica reparos após um acidente. Pequenos vestígios de ferrugem só podem ser encontrados em elementos individuais da suspensão. Após 200 a 300 mil km, a capa plástica do limpador direito se desgasta e começa a prender no capô. A bucha é vendida montada com trapézio, mas pode ser feita de metal sob encomenda. Após 200 a 250 mil km, o motor do aquecedor muitas vezes começa a fazer barulho. Há problemas com as luzes traseiras, terceira luz de freio, iluminação da placa e unidade de controle dos vidros elétricos do motorista. Após 250 a 300 mil km, o reparo do gerador não pode ser evitado. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.